bom dia a todas as amigas e amigos da Rede Alix, de norte a sul, de leste a oeste do país. Eu estou muito contente, mas ao mesmo tempo tensa de poder refletir com vocês online. Eu sinto um pouco complicado, mas é o jeito que a gente tem de poder se comunicar nesse momento. Então, me foi pedido um tema, educar com a filosofia da congregação de Nossa Senhora, e tinha 2 pontinhos no tema que me foi dado: um jovem capaz de se reconhecer e agir no mundo. E hoje vocês introduzem uma modificação, aprender a tornar-se uma autoria no mundo. Então, como entender a educação a partir da filosofia da congregação de Nossa Senhora? Essa pergunta, que é o título da reflexão que me foi solicitada, eu dirijo, em primeiro lugar, a mim mesma. Espontaneamente, eu não saberia respondê-la sem uma reflexão mais lenta, mais pausada, mais histórica. E eu não saberia afirmar, até com precisão, se existe uma ou muitas filosofias na congregação como formas históricas de exercitar a nossa missão de educadoras. E também eu tenho dúvidas de que realmente a nossa ação mostra a nossa filosofia de congregação. Acho que ela pode mostrar uma porção de coisas, né? Por isso, a minha pergunta como diria Paulo Freire, é fazer uma pergunta para pergunta, é fazer uma espécie de pedagogia da pergunta. E aí a minha pergunta é se de fato há, e se há, qual é, se há uma ou muitas filosofias da educação na congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Será que a gente pode afirmar que a congregação de Nossa Senhora, como um todo, tem uma filosofia da educação? Eu creio que não. Eu creio que há uma diversidade de filosofias na congregação, muitas vezes em conflito umas com as outras. Então, falar de diversidade de filosofias é falar da diversidade dos seres humanos, é falar do pluralismo das compreensões que nós temos do mundo, é falar do pluralismo das formas de querer transformar esse mundo para realizar o bem possível. É falar da diversidade de culturas, de pessoas que vivem a missão educativa na congregação. Então, a pergunta sobre a filosofia da congregação, eu acho que é importante dizer isso, ela não tem necessariamente com os sistemas filosóficos do passado e do presente, aquilo que a gente chama comumente de história da filosofia, história dos pensamentos filosóficos. Isso porque a congregação nunca fez diretamente a divulgação de um único sistema filosófico para transformar o mundo, né? Não teve essa pretensão, não era seu objetivo. A congregação seguiu as ideias dos diferentes tempos e lugares, fazendo a partir dessas ideias, dessas posições, desses desafios, as suas escolhas. Porém, apesar
disso que eu estou dizendo, apesar desses limites, apesar dessa imprecisão da nossa própria filosofia, a gente pode dizer que houve uma abordagem da educação nas diferentes épocas e nos diferentes lugares em que a congregação esteve e está presente. E, para isso, eu tenho que fazer um pouquinho de história, porque a história é também a filosofia. A história é a expressão daquilo que nós vivemos e daquilo que nós estamos vivendo. A história é a história também dos nossos pensamentos, das nossas ideias e, portanto, dos nossos modos de ver a vida. Por causa disso, permitam-me um breve recorrido histórico brasileiro, pois uma filosofia, como eu dizia, comporta história, comporta consequências dessa história até os dias de hoje. Então, eu dividi muito brevemente essa história em 5 momentos breves e depois eu vou fazer uma reflexão mais concisa sobre eles. Então, num primeiro momento, eu diria assim, esse primeiro momento começa em 1906, quando as primeiras irmãs chegam ao Brasil, e elas chegam ao Brasil com um pensamento educacional comum à época. Fundar uma escola para formar elites, porque se acreditava que as elites seriam capazes de formar o povo e transformar suas vidas na linha dos valores cristãos. Aparecia já naquele momento uma espécie de resíduo colonialista, a partir do qual o colonizador europeu e branco é quem tem o saber, e o colonizado, nós de cá, deve acolher esse saber como a verdade sobre ele. Tem que reproduzir o modelo do verdadeiro homem e da verdadeira mulher trazidos pelo catolicismo europeu da época, o catolicismo branco europeu da época. A grande aposta dessa filosofia educacional é que se poderia ser igual e livre, sermos cidadãos e cidadãs iguais e livres, na medida em que nos submetêssemos à maneira de pensar da cultura europeia, a maneira de pensar o cristianismo a partir da Europa Ocidental. Por isso, na época, quando começamos, muitas aulas, e talvez a maioria das aulas, eram dadas em francês. E alguns dos professores, inclusive professores leigos, vinham da Bélgica ou da França para desenvolver o processo educacional no Brasil. Aprender a cultura era, assim, sem dúvida, aprender o pensamento europeu. A cultura indígena, negra, mestiça, a cultura presente nas camadas pobres da sociedade, na realidade não eram consideradas cultura, eram subcultura. Eram apenas um parco conhecimento da vida em vista da sobrevivência. Eram talvez culturas inferiores, primitivas, que ainda não acederam à dignidade da verdade cristã, que ainda não acederam aos conceitos filosóficos acoplados a essa teologia, a essa realidade cristã. O catolicismo é que traz a cultura, e traz a cultura através da educação, traz a cultura ao novo mundo, traz a verdadeira cultura emanada das universidades e da Igreja Católica em conivência com os estados colonizados.
passo ao segundo momento. O segundo momento vai aparecendo lentamente a partir da década de 1940, mais ou menos, e vai se dando através do abrasileiramento das nossas instituições educacionais, com a entrada na congregação de jovens brasileiras, e embora estas continuassem a ensinar a cultura europeia, e, porém, com uma diferença. Agora houve uma delegação europeia de poderes e as brasileiras, digamos, lideravam os processos educativos. Estes, então, começaram a acolher irmãs brasileiras que passaram a entrar na congregação e acolheram também leigos, como professoras e professores, leigos nativos do Brasil, mas eu tenho que afirmar que tanto as irmãs professoras quanto esses leigos professores eram tecidos de uma certa burguesia paulista, ou melhor, uma certa burguesia também paulistana, paulista e paulistana, focalizando a educação a partir dessa pequena burguesia. E por que eu estou dizendo isso? Porque os colégios, sem dúvida, floresceram e, ao lado dos colégios, fundaram-se instituições educativas para os pobres, instituições que trabalhavam de uma forma integral, de uma forma bonita, passando valores e educando as populações pobres ao longo dos vários lugares onde as irmãs estavam presentes. Mas é preciso dizer que era ao lado dos colégios que essas instituições se fundaram. E é preciso também dizer que as irmãs ou a grande maioria das irmãs que trabalhavam com essa classe social pobre, considerada, sem dúvida, classe social inferior, eram sempre irmãs também mais simples, não necessariamente da burguesia paulistana, porém, irmãs sempre brancas. Então, passo para um terceiro momento. O terceiro momento se inaugura mais ou menos a partir do final da década de 1960. A partir do final de 1960, tem vários acontecimentos, não é? Que a gente pode se lembrar, o concílio, a ditadura militar, que vai começar a se preparar. Então, a partir de 1960, esse projeto educacional elitista, ele começa a entrar em colapso. A consciência de que as elites não iriam transformar a vida dos mais pobres cresce. E os movimentos sociais e as organizações sindicais de muitos tipos começam a incentivar o nascimento de outra maneira de pensar, ou, em outros termos, de uma outra filosofia da educação. O mestre europeu já não é mais o centro do conhecimento. A dependência cultural e econômica não podia ser mais para nós a moeda de troca dos nossos conhecimentos. Nós passamos, então, a um processo de valorização do que é brasileiro ou do que é latino-americano. Com a instalação da ditadura militar em 1964, ficou cada vez mais clara a necessidade de pensar e viver a partir de outras bases filosóficas.
Quando eu digo outras bases filosóficas, eu estou superando a base filosófica colonialista, a partir da qual a gente copiava, aprendia e copiava o modelo europeu de educação, aprendia e copiava os valores considerados cristãos a partir do centralismo europeu. Então, nós percebemos a necessidade, nessa época, de pensar em viver a partir de outras bases filosóficas. Em outros termos, afirmamos um não ao autoritarismo, um não ao centralismo europeu, um não ao centralismo doutrinário católico conservador, um não ao centralismo branco, um não ao centralismo masculino. Além disso, o projeto educacional colonizador sofre igualmente da falta de subsídios econômicos e, sem eles, já não pode se manter. A rebelião da consciência de educadores provoca a rebelião dos que nos mantinham outrora com os subsídios governamentais. Esses terminam. Então, cresce com isso outra maneira de pensar, cresce a consciência dos educadores de que estávamos reproduzindo e mantendo um sistema educacional colonialista, dependente, escravagista, sem aberturas significativas para a nossa história e para as diferentes culturas nela presentes. O nascimento de uma nova consciência social e cultural começava a se esboçar. E aí entra o quarto momento, que é intimamente ligado a esse. Começamos assim, nesse quarto momento, embora não totalmente, um processo de rupturas com a ideologia educacional dominante, uma ideologia dependentista. Novas formas de viver, novas formas de poder surgem no horizonte e começamos, nós, as religiosas, educadoras, a querer fortalecer mais a escola pública do que a privada. Começamos a perceber que os pobres estavam na escola pública e que as elites não fariam um trabalho de igualitarização de direitos. Então, nesse momento, que começa mais ou menos na década de 70, algumas de nossas escolas foram fechadas. Porém, é preciso dizer que se mantém ainda a escola privada e muitas de nós passamos a, apesar disso, engrossar as fileiras da escola pública, trabalhar nas escolas públicas. Além disso, nós começamos a integrar programas de alfabetização, sem dúvida, os programas inspirados pelo Paulo Freire, programas de alfabetização e conscientização política nos meios populares, introduzindo, assim, uma outra filosofia educacional, tentando não reproduzir a ideologia dominante. Como eu dizia, Paulo Freire foi um dos mestres inspiradores, e é nesse momento também que se desenvolve o CEPIS no Instituto Sede Sapiense, um centro da congregação direcionado à educação popular, direcionado à formação de pessoas que dedicam a sua vida à educação no meio popular. Os novos modelos de sociedade que buscávamos eram transmitidos desde os processos de alfabetização e educação política popular, numa dinâmica de conhecimento do pluralismo cultural do Brasil.
começamos, nesse momento, a ser mais críticas das ideias modelo. A gente sempre quer ideias modelos, a gente sempre queria copiar modelos, e agora começamos a um processo de crítica das ideias modelo que nos vinham de fora. Começamos a criticar as concepções da educação perfeita, elaborada em nossa mente e fortificada por um certo centralismo dependentista europeu. Passamos a ouvir mais, a sentir mais a realidade dos grupos carentes aos quais nós nos dirigimos. Mudamos, de certa forma, de público, embora, ou melhor, mudamos, de certa forma, em parte, pois a escola privada continuou sendo talvez o horizonte mais importante de grande parte da congregação internacional. Eu friso internacional porque somos uma congregação internacional. Nesse período, algumas de nossas escolas, como eu lembrava, se fecharam e outras foram entregues à direção de leigas ou de leigos. E aí, entro no quinto momento. Nos últimos 8 ou 10 anos, por razões diversas, um novo impulso vem sendo dado às escolas privadas da congregação, que passam a integrar o modelo de redes, na tentativa de organizar recursos, circular ideias, unificar a organização. E é o que vocês estão vivendo e têm vivido com a rede Alix em território nacional e também com dimensões internacionais. A pergunta que se coloca para mim, nesse momento, é: qual seria a filosofia educacional que estaria norteando nossas escolas a nível nacional e internacional nesse momento? E essa pergunta, de certa forma, não foge da questão da filosofia da congregação, visto que a maioria das professoras e professores, e mesmo algumas diretoras e diretores de nossas escolas, não vêm do mundo religioso. Eu digo, não vêm do mundo religioso das irmãs de Nossa Senhora, mas as escolas, por sua vez, continuam escolas confessionais. Então, isso significa que há uma diversidade de pessoas diferentes que começam a fazer parte do projeto educacional, sem, no entanto, ter tido, eu diria assim, uma tradição comum. E isso tem o seu interesse, mas tem também alguns limites. Então, talvez vocês afirmem que a Rede Alix tem uma filosofia educacional que se mostra através de conteúdos e práticas propostas a alunos e funcionários. Porém, necessitaríamos discuti-la e apreender suas qualidades e os seus limites. Pessoalmente, não me sinto capacitada a fazer uma análise da filosofia que norteia a rede, tanto a nível nacional quanto internacional, porque não participo diretamente dela. Tenho outras atividades, não a conheço de perto, não conheço os membros que a constituem de perto. Entretanto, atrevo-me a dizer que, do ponto de vista filosófico, temos que refletir mais algumas questões que desafiam a nossa contemporaneidade e brasilidade. Enumero rapidamente 10 pontos. Vai dar tempo, porque não são muito longos. Enumero 10 pontos que me parecem fundamentais para nortear uma visão filosófica e educacional crítica para o nosso tempo e convidar-nos a refletir sobre nossas ações e políticas educacionais, a curto e longo prazo.
Essa visão tem sua origem nas mutações históricas que verificamos na sociedade brasileira e mundial, embora as apreendamos de formas diferentes e segundo as nossas próprias cosmovisões. Primeiro ponto é a realidade vivida que exige a transformação dos princípios e ações educacionais. Mas que realidade? De que realidade estamos falando? Do ponto de vista da história inicial da congregação, buscou-se atingir a realidade das crianças mais carentes. Esse foi o começo proposto por Alix Leclerc e suas companheiras. Entretanto, me dou conta que estamos, no Brasil e no mundo, num comportamento híbrido e dualista, frente à realidade histórica nacional. Comportamento que, de certa forma, é a repetição do que sempre foi vivido no Brasil. O projeto capitalista colonial se repete, de certa forma, embora de maneira diferente, nos dias de hoje. Com os benefícios que os ricos fornecem, ajudamos os pobres e mantemos as divisões que gostaríamos de ver superadas. Reconhecemos teoricamente a luta antirracista, mas continuamos racistas. Basta ver o pequeníssimo número de alunos e alunas negras que temos nas nossas escolas. Reconhecemos o valor das mulheres, mas não somos feministas. Reconhecemos que é preciso ajudar os pobres, mas apenas continuamos a lhes entregar as migalhas que sobram de nossas mesas escolares. As alternativas não são apenas para serem pensadas, mas para serem experimentadas, vividas mesmo se em pequena escala. Continuamos fazendo revoluções de pensamento, mas na realidade de nossas relações sociais, essa revolução não penetra de fato. Por isso que o meu primeiro ponto é de convidar vocês a olhar a realidade das nossas relações. Segundo ponto, necessidade de sair dos modelos messiânicos, idealistas de educação. Refiro-me a expressões muito comuns entre nós. Educamos o homem integral. Por que não falar da mulher? Mas é o homem integral. Vivemos uma educação integral. O que é isso? Propomos uma humanidade segundo o modelo de Jesus. Qual é esse modelo? Esses modelos messiânicos, de esperanças messiânicas, eles têm demonstrado sua ineficácia real em todos os processos educativos. Há que introduzir cada vez mais a experiência e o conceito real de interdependência, de ecologia humana, de diversidade das identidades sexuais, das identidades étnicas, na linha do trabalho antirracista e na linha do direito à expressão plural. Não apenas falar disto, mas tentar viver isto nas nossas escolas, não apenas através de palavras, de textos, mas introduzir essa realidade diversificada, em que um diferente não se sinta o olhado pelo grupo, mas que ele tenha outros iguais, diferentes a ele, e semelhantes a ele, desculpe. Essa é a nova configuração de uma antropologia filosófica educacional prática, uma antropologia filosófica do direito à diversidade e da educação real para a diversidade. Sem dúvida, este é um dos maiores desafios de nossa prática real, educativa e política. Estou absolutamente segura da
da preocupação que os educadores e educadoras da Rede Alix têm com essas questões. Porém, o grande desafio é torná-las parte da compreensão que temos de nós mesmos como seres humanos em contínuo processo evolutivo. O desafio é permitir, de fato, que esse pluralismo real nos habite e habite os nossos espaços. E isso é muito difícil. Por isso, cuidado com os nossos discursos. Precisamos incentivar e viver a presença da realidade misturada de nosso país em nossos espaços educativos. Negros e indígenas e pobres continuam a ser o outro com o qual tenho que me preocupar, mas não o outro com o qual convivo, vivo e com o qual divido a responsabilidade social de existir nesse instante do mundo. Podemos até fazer um projetinho para eles, mas não mudar de fato as regras do jogo da separação de classes. Sem dúvida, estou falando de algo difícil numa sociedade classista como a nossa, onde, infelizmente, apenas o belo discurso, como talvez o meu, abra espaços de inclusão. Mas a realidade continua repetindo os mesmos vícios da exclusão no passado, da exclusão do passado no presente, também nas nossas escolas, também para nós, na nossa vida de intelectuais progressistas. Terceiro ponto, urgência de analisar a cotidianidade, a vida cotidiana dos nossos educandos e ajudá-los a pensar o mundo a partir dela, ajudá-los a enfrentar a realidade também dos mundos diferentes com os quais devem conviver. Devem não só conviver, mas receber, dar, receber dessa troca de proximidades reais, não proximidades literárias apenas, proximidades reais. Minha pergunta, o que é que significa para uma escola de classe média saber que mais de 10% da juventude periférica brasileira já passou por alguma forma de encarceramento, que a juventude preta e periférica é assassinada diariamente, que as prisões são a manutenção da escravidão na sua forma contemporânea e a amostra mais clara da negação do pão, da casa, da escola e de muitos direitos básicos. O que isso modifica os nossos processos educativos? O que isso modifica, de fato, a nossa maneira de pensar? Quarto ponto, daí vem a necessidade de não contrapor os diferentes mundos culturais, mas de aprender sua interdependência nos conteúdos e nas experiências. Sempre costumamos educar os ricos para dar aos pobres. Mas o que é que os pobres dão aos ricos? Será que os ricos sabem? Como entram em suas vidas? Como os fazem ser o que são? Será que será que os pobres são apenas os objetos de nossa caridade? Ou os nossos serviçais? No fundo, como nascem pobres e ricos? Como é que a gente explica isso nas nossas escolas? Como é que os nossos alunos se explicam a si mesmos? Essas questões são vividas como filosofia prática. Quinto ponto, necessidade de captar as diferenças entre nós como fontes de conhecimento que nos ensinam a riqueza do pluralismo e a interdependência positiva e negativa presente em nossa história. A interdependência positiva e a negativa também. A gente sabe que na vida tudo é misturado. O outro diferente, sou eu diferente do outro.
Já imaginaram pensar que o outro diferente sou eu diferente do outro? As identidades se fazem pela diferença, e a diferença expressa a força da vida, não um limite apenas. A força da vida na qual habitamos nesse instante histórico único que nos é dado. Esse é o nosso momento. Não será amanhã, é hoje o nosso momento. Daí, ponto 6, a urgência de focalizar os processos educativos nas perguntas, muito mais nas perguntas do que nas respostas. Perguntar, perguntar, perguntar é o começo da filosofia. Assim começou a filosofia, através de perguntas. As nossas escolas, em geral, querem responder teoricamente aos ideais a que se propõe. É hora, talvez, de perguntarmos como esses ideais estão funcionando na nossa ação educativa e se nós não poderíamos, pouco a pouco, passá-los para a prática. Por isso, não se trata apenas da gente se comover com os ideais morais do cristianismo, dos santos, dos grandes educadores, dos grandes pensadores, dos grandes poetas, mas se trata de experimentar na carne as contradições que eu guardo em mim quando me proponho a viver de fato esses ideais. E aí que a gente faz o aprendizado das resistências em nós. E aí que a gente faz o aprendizado de como é difícil mudar a vida social e política e como nós podemos nos ajudar. Ponto 7, aprender a pensar para agir em vista do bem comum. Mas o que é o bem comum? Tem que definir, tem que explicar. Talvez esse conceito universal seja, na realidade, e aí estou com Paulo Freire, esse conceito universal é particular. A gente tem que perceber que o bem comum, ele aparece como um bem particular. Vamos analisá-lo, vamos ver quem atinge. Daí a necessidade de superar a ruptura tão comum entre nós, entre a realidade e o conceito. A gente pensa que o conceito é uma coisa, a realidade é outra. Pois é. Agora, nós temos que fazer com que o conceito mude a partir da realidade. A gente tem que introduzir dúvidas ao conceito, né? E, nesse sentido, aprender, por exemplo, que a nossa linguagem é cheia de bons conselhos, portanto, de conceitos. Enquanto que, se eu olhar a linguagem das classes populares, ela não tem tanto conceito, ela tem realidade. O que você está sentindo? Eu estou sentindo fome, não almocei hoje, não tomei café hoje. O que você está sentindo? Frio, porque eu estou na rua, estou sem casa, estou sem comida. É a realidade e não o conceito. Então, o processo educativo é nos aproximarmos da realidade e modificarmos os conceitos a partir da realidade. Ponto 8, os conceitos evoluem e deveriam ser, portanto, mediações que nos permitem uma linguagem que nos situa na realidade, na experiência. Os conceitos não são a realidade. Meus bons sentimentos para que o mundo seja justo não é a realidade. A realidade é que o mundo é injusto. E é a partir desse mundo injusto que eu posso dar alguns passos. Desculpem dizer isso agora, quase no fim, eu acho que nessa linha, nas escolas confessionais, as aulas de religião são uma catástrofe entre a junção realidade e conceito. As aulas, em geral, o que eu tenho ouvido quando me solicitam ajuda é que essas aulas
apresentam-se através de belos conceitos, distantes da realidade dos nossos alunos, e chamam esses conceitos de fé. Por isso, não dá mais para impor teorias e conceitos religiosos acreditando que serão seguidos. Tudo isso corre o risco de se tornar apenas um palavreado, sem nenhuma eficácia, sem nenhuma referência real nas vidas concretas. E eu acho que, nessa mesma linha, a gente tem que enfrentar uma outra leitura da história, uma leitura em que nem sempre os vencedores são os bons, ou os vencidos são os bons, ou os pobres são sempre os perdedores e os ricos os ganhadores. Mostrar a mistura da vida e, como alguns intelectuais costumam falar, estamos buscando uma interseccionalidade no conhecimento, na linha de mostrar a interdependência dos nossos saberes e das perspectivas sobre esses saberes. Finalmente, eu faço a pergunta: para onde vão nossos sonhos? É o ponto 9, nossos sonhos educacionais. Para onde apontam os sonhos dos nossos alunos e os nossos e de suas famílias? Com quem essas pessoas realizam os seus sonhos? Com quem nós, educadoras, realizamos os nossos sonhos? Eu estou querendo enfatizar uma coisa séria. Eu estou querendo dizer simplesmente que os sonhos da classe média tendem a conservar os privilégios da classe média, para manter-se numa situação de equilibrista, num sistema que expulsa cada vez mais gente para as periferias sociais. É muito difícil falar de sonho de igualdade para a classe média, porque a classe média tem medo de se igualar aos pobres, porque a pergunta, com quem a classe média quer se igualar? Claro que ela quer se igualar aos ricos, mas como não é possível, ela freia para não igualar-se aos pobres. Então, por onde a gente pode entrar nessa realidade dos projetos educacionais, dos sonhos educacionais, como uma responsabilidade nossa, para além de certas discussões bizarras, como alguns têm internet, outros não têm, tá, vamos comprar internet, mas não é só isso, não é só isso. A cultura capitalista, ela está fortemente ancorada nas nossas relações. E, por último, ponto 10, por tudo isso, nós temos que fazer perguntas para nós, cada uma de nós, educadora, diretora, aluna, professora, funcionária, perguntar que sentido essas coisas têm para mim, o que é que eu acredito, o que é que eu estou vivendo, o que eu posso partilhar, o que nós estamos partilhando. E, mais uma vez, perguntar é o começo da filosofia. Perguntar é o começo dessa sabedoria que é a filosofia, essa amizade a uma sabedoria que é uma sabedoria que tem que estar ancorada numa coerência conosco mesmos. Por essa razão, é parte da nossa filosofia contemporânea não fazer com que a realidade caiba nos nossos conceitos pré-definidos, pré-formulados, mas que nós acolhamos essa realidade bonita e feia ao mesmo tempo, justa e injusta, cruel e terna, misturada, acolhê-la para ver o que é que se pode modificar, que passos a gente pode dar. Finalmente, isso é pensar uma filosofia para hoje. É pensar que a congregação tem muitas filosofias, porque tem grupos diferentes. Mas qual é
ou qual seria a filosofia dominante nos membros, nos componentes da rede Alix, na diversidade de contextos e de pessoas. Acho que isso nos convida a ter uma conversa comum, não apenas hoje, mas ao longo desse ano difícil que se anuncia para nós. Muito obrigada. Nós tivemos um quarto momento, que foi um retrocesso, aquele terceiro momento de um movimento social em busca dessa nossa brasilidade, culturalidade, que na década de 60 ganhou um corpo, mas que foi um pouco afogado nesses últimos 10, 15 anos. Vivemos aí movimentos de retrocesso, de evolução. Este momento em que estamos agora, um pouco mais difícil, porque nós sabemos que a escola está inserida dentro deste contexto de país e de mundo em que nós vivemos um pouco desse retrocesso. Quais são as nossas ilhas de escapes e de esperança? Como é que você vê? Eu acho que todos os momentos que eu descrevi, eles estão interrelacionados. Quando eu falei do primeiro momento, que era um momento colonialista, eu acho que o colonialismo ainda sobrevive, o colonialismo cultural ainda sobrevive no meio de nós, ainda sobrevive em muitas escolas nossas brasileiras. E quando eu falo o colonialismo, eu estou falando também do atual momento do capitalismo em que nós estamos vivendo, que é um capitalismo colonialista. E nossas escolas são, de certa forma, a expressão desse capitalismo. Aí você me pergunta que ilhas que eu vejo. Eu vejo, primeira coisa que eu vejo processos educacionais dos educadores, né? Acho que o primeiro passo é um processo educacional dos educadores, em que os educadores deveriam tomar consciência do lugar social que ocupam, né? E do lugar social que nós defendemos. Eu acho assim muito difícil a gente abrir mão, digamos assim, nesse momento, do modelo capitalista no qual nós nos inscrevemos, mas nós podemos sim ter atitudes mínimas do ponto de vista educacional. Eu acho que de introduzir novos conteúdos, novas práticas, novos alunos, novos destinatários, aquilo que nós sonhamos com uma democracia misturada, coletiva, a gente poderia tornar isso presente, ou mais presente nos nossos espaços. Eu tenho absoluta consciência do risco do que eu estou falando, porque do momento em que vocês se arriscarem a introduzir mais pessoas pobres nas escolas dos ricos, os ricos vão sair das escolas pobres, eu tenho consciência disso. Porém, o meu problema é como é que a gente vai mudar esse país? Como é que a gente vai mudar esse mundo? Será que nós estamos fadados ao dualismo de ter ricos e ter pobres, e ricos têm e pobres não têm, e rico dá para pobre, e pobre não dá nada? Pobre dá mão de obra de trabalho, pobre dá a sua cultura, mas que não é reconhecida, pobre dá a sua arte, mas que também não é reconhecida, só é reconhecida quando é apropriada pelo mundo rico, ou pelo mundo desenvolvimentista, ou desenvolvido, se vocês quiserem. Então, eu acho que a quarta etapa, ela continua a primeira, continua a segunda, continua a terceira, é a quarta, e a quinta
ou o quinto momento, que é o momento que vocês estão vivendo, ele conserva muito dos quatro outros e tem uma complexidade maior. E qual é essa complexidade maior? Porque vocês estão pegando um momento da educação da congregação em que praticamente vocês é que têm que inventar, não, vocês têm que reinventar essa educação, reinventar essa tradição. Estamos num momento crítico em que muitas de nós abrimos mão da educação privada. E, no entanto, ela continua e continua com vocês. E aí a pergunta é, o que é que vocês agora, não mais as religiosas, ou eu diria com pouquíssimas religiosas, basta ver o número zero de professoras que ensinam nas nossas escolas. Não existem professoras religiosas. Em algumas de nossas escolas ainda existe uma diretora religiosa, mas isto desafia vocês de uma tal forma a responder a esse momento, talvez não de uma forma religiosa, mas de uma forma de valores. Que valores sociais, econômicos, políticos vocês que fazem essa escola estão defendendo? Que valores sociais, políticos, econômicos vocês, que eu diria, o pouco que eu conheço, não necessariamente pertencem a um horizonte religioso. O que é que vocês querem? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês pretendem? E por isso que eu acho que essa quinta fase, esse quinto momento, que é o momento em que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, é um momento dificílimo, porque, para além da pandemia, para além dos limites dos nossos governos, para além do conservadorismo religioso que tem se alicerçado cada vez mais na nossa cultura, não estou me referindo apenas à Igreja Católica, mas há uma cultura religiosa conservadora que está se fortificando. Então, para mim, o desafio é recomeçar uma espécie de educação dos educadores. A pergunta é, em que eu creio? Em que eu acredito? E será que essa coisa que eu acredito, ela pode ser partilhada pelos outros meus colegas de trabalho? Como é que isso se faz? Né? E que projetos de educação nós temos, que chances nós temos de receber públicos diferentes, em maior escala em nosso meio, culturas diferentes, pessoas que nos introduzam em outro tipo de problemática, né? Então, eu diria assim que o quinto momento é o momento atual que vocês estão vivendo e, com certeza, é o momento mais denso de problemas, dificuldades e desafios. Eu vou fazer as perguntas, as três, até que na sua resposta você pode combiná-las, aí você vê como quer responder, ok? Então, a primeira pergunta seria, nas aulas de religião, como aliar a realidade ao conceito? Segunda pergunta, quais são os seus sonhos educacionais? Se pudéssemos sonhá-los para além deste momento denso, que agora nós estamos, como diria a nossa Geórgia lá no Instituto SEDES, nós estamos no campo tenso. Qual seria um campo mais leve para nós sonharmos um projeto educacional? A terceira pergunta é, poderíamos ter alguma deste respiro, já que estamos precisando respirar, no diálogo, para diminuir ou pelo menos minimizar
a dualidade, já que estamos fadados a essas duas linhas, né, opostas de pressão que a sociedade vive? Obrigada, Ana Silvia. Eu vou começar pelas duas últimas e deixo a primeira para o fim, porque é importante distingui-las. Então, eu durante muito tempo da minha vida, durante algum tempo da minha vida, eu fui professora numa escola da congregação, que era a escola mais tradicional, que era o Desoazô, o Colégio Santo Agostinho. Eu acho que até tenho algumas alunas que foram minhas alunas, que são professoras hoje, creio que no Morumbi, não sei direito. Mas eu acho que, com o tempo e com a minha experiência, eu fui me distanciando, digamos assim, dessa espécie de educação elitista. Eu trabalhei por algum tempo em escolas do Estado, no Estado de São Paulo. Me apaixonei pelos valores que eu lecionava à noite, né? E meus alunos trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Eu me apaixonei pela luta sobretudo desses meninos, a maioria era rapazes, embora também tivesse algumas moças, pelos valores que eles traziam, pela vontade de aprender. E depois eu me mudei para o Nordeste e lá acho que alimentei sonhos muito mais ligados ao movimento popular. Então, eu me sinto assim quase que incompetente para dar conselhos para vocês, mas eu intuo algumas coisas que talvez sejam importantes. Eu intuo conversas, por exemplo, vamos dizer, conversas com grupos de professores, com representantes do movimento indígena, representantes do movimento antirracista, representantes do movimento feminista, representantes de movimentos populares de moradia. O que eu quero dizer é que eu acho que a nossa ciência é uma ciência assim, ainda muito livresca, as nossas esperanças são ainda muito livrescas, que vêm de autor tal, de autor tal. Estou falando da minha vida também para vocês. E, de repente, quando a gente depara com as perguntas dos diferentes, com as vivências dos diferentes, você tem que se recolher a sua vontade de falar e escutar. Né? Eu agora, amanhã, por exemplo, eu tenho uma fala dialogal com o movimento negro. O que o movimento negro, com sua tradição de ancestralidade, está enfrentando hoje na cultura nacional? Então, e o que essa conversa pode modificar? A minha maneira de ser filósofa e teóloga pode? Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que não sei se isso são sonhos educacionais, para mim, são encontros com uma realidade que, por exemplo, eu,
como teóloga da Igreja Católica, muitas vezes me distanciei, trabalhando livros, ideias, ensinando ideias, né? E não mostrando essa diversidade que é constitutiva do nosso país. Eu nem falo do movimento feminista, porque vocês sabem que já há muitos anos eu sou feminista e tomo posições dentro da Igreja Católica como feminista. E nem sempre sou aplaudida, como vocês podem perceber. Há uma conversa com o feminismo educacional que precisa ser feita. Nas escolas, há uma conversa com o mundo operário que hoje se transforma, que precisa ser feita. Enfim, eu diria que essas conversas, para mim, são os respiros. Para mim, essas conversas minimizam a dualidade das ideias claras e distintas das nossas filosofias, dos conceitos de força das ideias religiosas, que eu já vou falar. Então, essa aproximação com o real no qual eu vivo, não o real que é o mesmo o meu cotidiano, não é esse, é outro, é o que está na rua, é o que mora na periferia, é o que pode me contar coisas diferentes e, consequentemente, essas coisas diferentes podem me ajudar a mudar a minha escola, a minha pedagogia, a minha maneira de ver o mundo. Pode me dar força para fazer outro projeto educacional. Então, o atrevimento tem que ser nosso. Os passos a gente tem que ir buscar. A desconfiança do mesmo que a gente repete tem que ser uma verdade. Perturbadora às vezes, eu não nego para vocês, mas faz parte. E agora eu pulo para as aulas de religião. Eu acho que a primeira coisa importantíssima é ver o que eu estou entendendo do conceito religioso. Por exemplo, você vai ensinar a ressurreição. Diga o que é para você a ressurreição. Deixe as pessoas dizerem o que é voltar à vida. Como é que a gente volta à vida? O que volta à vida? Sair das ideias mágicas da religião e tentar mostrar a beleza da fragilidade da vida. Eu acho que eu já contei essa história várias vezes, porque eu fiquei encantada quando eu a ouvi de uma irmã lá da Paraíba, que tinha que dar uma aula sobre a ressurreição e não sabia por onde começar. Aí ela foi almoçar, era no campo, ela foi almoçar na casa de um camponês que plantava milho e feijão. E então ela disse, eu quis aproveitar para ver se ele me ajudava a preparar minha aula. Eu perguntei, seu Zé, o senhor acredita na ressurreição? E o seu Zé olhou assim para ela, pôs a mão na cintura e disse, ô irmã, a senhora não é cristã, não? E a senhora não acredita na ressurreição, não? Não, eu acredito, seu Zé, eu acredito, mas eu queria que o senhor me dissesse com as suas palavras. Aí ele disse assim, antes desses brotos de feijão que está por aí,
Não tinha nada. Parecia terra morta. Aí eu cavoquei, botei os grãozinhos de feijão. Nasceu. Ó, tudo isso verdinho. Isso é ressurreição. A vida é isso. Nasce, morre, nasce, morre, morre, nasce. Mas não é o mesmo grão. É um grão, depois é outro grão. Mas tudo isso é continuação da vida. Então, o que eu quero responder para quem me perguntou do Juazeiro é que os conceitos religiosos têm que sair da chave mágica, tem que entrar na chave da existência. E aqueles que não dá para entrar na chave da existência, guarda no armário, tranca, porque não está servindo. Talvez um dia sirva, mas se não dá para traduzir, guarda no armário. Traduza aquilo que é traduzível, aquilo que pode ser ajuda na vida das pessoas, não atrapalho. Colaboração, não alienação. Alienação religiosa é trágica no contexto nacional hoje. Vamos ajudar a religião ser religare, ligação entre as coisas, ligação de sentidos do cotidiano da vida. Nesse momento, estão todos respirando. Voltaram a respirar um pouquinho, e pararam aqui, silencioso. Irmã Ivone, eu agradeço em nome de cada um de nós. Somos muitos a ouvi-la hoje. Estamos em vários lugares, ouvindo com muita atenção que você está nos dizendo, nos desafiando. Acho que você deixa uma história de desafio aqui a esses educadores que a ouviram hoje. E nós todos tentaremos responder, não, nós tentaremos formular outras perguntas a você. Vamos enviá-las, outras perguntas tantos, com estes desafios que nos trouxe aqui. Não é possível, nessa forma virtual, receber esse carinho com que nós ouvimos aqui a sua voz, com que nós aplaudiríamos, mas nós vamos fazer um pouco por esse lugar da transmissão. Eu acredito que cada canto da Rede Alix estaria de pé aplaudindo. Faremos isso agora, simbolizando um pouco do que pode estar acontecendo em todos os lugares. Muito obrigada a vocês, e eu confio que a vida é que vai fazer a gente dar os melhores passos em favor da gente e de todos os que nos cercam. Muito obrigada, um beijo e um abraço a cada um de vocês.